Livro de Achar. Capítulo 10. Os homens foram dispersos aos 4 cantos da terra. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48 da vida de Abrão, filho de Terá, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Eterno espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que se estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. E todas as famílias tornaram-se cada uma segundo a sua língua, a sua terra, ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com as suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra o Eterno os espalhou. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. E os filhos de Afete, filho de Noa, foram e construíram cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram a todas as suas cidades pelos seus nomes. E os filhos de Afete foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Afete segundo as suas famílias: Gomer, Magor, Madai, Yavan, Tuval, Mexeque e Tiras. Estes são os filhos de Afete de acordo com as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Francum, que habitam na terra de Franza, pelo rio Senã. E os filhos de Refate são o Batonim, que habitam na terra do Batônia pelo rio Leda, que corre suas águas para o grande mar Gihon, isto é, oceanos. E os filhos de Tugarma são 10 famílias, e estes são os seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragaviv, Tarque, Oferta, Zevuk, Ongal e Tilmas. Eles se propagaram e descansam no norte e construíram cidades. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Ricla e Italaca até este dia. Mas as famílias de Angoli, Balgar e Parzunac habitaram junto do grande rio Duvne, e os nomes das suas cidades são também de acordo com os seus próprios nomes. E os filhos de Avan são os Yavanim, que habitam na terra do Macdônia, e os filhos de Madai são os Orelon, que habitam na terra do Curson, e os filhos de Tuval são habitantes na terra do Tuscaná junto do rio Pachia. E os filhos de Mexeque são os Shibashni, e os filhos de Tiras são Rushash, Cushni, e Ongolis, e eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto do mar Iabus, pelo rio Cura que se esvazia no rio Tragan. E os filhos de Elisha são os Almanim, e eles também foram e construíram cidades. Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Ovishvatmo, e deles saíram os Lumvardim, que habitam as montanhas opostas às de Ovishvatmo, e eles conquistaram a terra de Itália e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são Romim, que habitam no vale de Canopia pelo rio Tivreu. E os filhos de Dudonim são aqueles que habitam nas cidades do mar Gihon, na terra de Bordna. Estas são as famílias dos filhos de Afete de acordo com as suas cidades e idiomas, quando eles foram dispersos depois da torre, e chamaram suas cidades após seus nomes. E estes são os nomes de todas as suas cidades de acordo com as suas famílias, que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Ram foram Cush, Mitzraim, Put e Quena, de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades assim que eles encontraram lugares ajustados para eles, e eles chamaram suas cidades após os nomes de seus pais Cush, Mitzraim, Put e Quena. E os filhos de Mitzraim são os Ludim, Anamim, Lehavim, Naphturim, Patruzim, Caslurim e Caftorim, 7 famílias. Todos estes habitam junto do rio Shihor, que é um ribeiro do Mitzraim, e construíram cidades e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Casló casaram juntos, e passaram diante deles os Pelishtim, os Azatim e os Gerarim, os Gitim e os Ecronim, em todas as 5 famílias. Estes também construíram cidades, e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia.
E os filhos de Quena também construíram cidades, e chamaram suas cidades após seus nomes, 11 cidades e outras sem número. E 4 homens da família de Ram foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sedom, Amora, Adma e Zevon. E estes homens construíram 4 cidades na terra da planície, com os seus nomes próprios. E eles e seus filhos e todos os que lhes pertenciam, moravam nessas cidades, e eles foram frutíferos e multiplicaram-se muito e viviam tranquilamente. E Seir, o filho de Hur, filho de Rivi, filho de Quena, foi e encontrou um vale oposto para o monte Parã, e ele construiu uma cidade lá, e ele e seus 7 filhos e sua família habitaram lá, e ele chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias dos filhos de Ram, segundo as suas línguas e cidades, quando eles foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Shem, filho de Noa, pai de todos os filhos de Eber, também foram e construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Shem foram Elon, Ashur, Arpacxad, Lud e Aram, e construíram cidades e chamou os nomes de todas as suas cidades segundo seus nomes. E Ashur filho de Shem, e sua descendência saíram de sua casa nessa época, em grande número de vidas, e foram para uma terra distante que eles encontraram, e eles se instalaram num vale muito extenso, na terra para onde eles foram, e construíram 4 cidades, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes de ocorrências. E estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Ninvé, Rezem, Cala e Rehoboter, e os filhos de Ashur habitam ali até hoje. E os filhos de Aram também foram, e construíram uma cidade, e lhes deram um nome de Uts, cidade após seu irmão mais velho, e eles habitam nela, que é a terra de Uts até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Ninvé com a sua família, procurando onde pudessem encontrar um lugar para peregrinar. Chegando diante das cidades da planície de Sedom, eles habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade, e chamou seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Psoar até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Shem conforme a sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra, depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos e famílias dos filhos de Noa construíram muitas cidades para si depois disto. E eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noa para sempre.